Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que o Deus eterno, Senhor dos céus e da terra, entre em tua vida e na tua casa e que Ele derrame sobre você e a sua casa hoje bênçãos sem medidas. Que Ele, do céu, faça resplandecer o seu rosto sobre você, tendo misericórdia, tendo compaixão, amor, bondade, e que acima de tudo Ele promova para você saúde, alegria e paz. Deus é contigo. Muito obrigado pela inscrição no canal. Você que está chegando agora, muito obrigado pela inscrição. Saiba que esse é um canal diferente, porque é um canal que nos propõe uma vida de santificação, de consagração, de comunhão com Deus. O primeiro nome desse canal era Um Chamado à Comunhão. E hoje ele é O Meu Andar com Deus. Tudo está relacionado ao mesmo tema: vida de oração, vida de estudo da palavra, vida de entrega, vida de consagração, de busca do Espírito Santo. Eu tenho quase 200 vídeos já apresentados aí. Alguns, lógico que eu vou deletar para atualizá-los, mas mais da metade dos meus vídeos é sobre o Espírito Santo. Já estamos preparando a série 2023, no poder do Espírito Santo, e você não deve perder essa série. 2022 foi um sucesso muito grande, o Espírito Santo realmente foi exaltado, foi glorificado nessa série 2022. São os vídeos mais assistidos do meu canal. Tem um vídeo com 147 visualizações, tem um vídeo com 122 visualizações, sendo que na época meu canal tinha menos de 130 inscritos. Então observe que hoje nós estamos com 167 inscritos. Então é um canal que está crescendo devagar, mas as pessoas que estão se agregando a esse canal, se juntando a esse canal, são pessoas que com certeza o Espírito Santo está trazendo, porque elas desejam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus abençoe você que está chegando. E você que já é inscrito, não deixe de promover o canal. Sempre que você assistir um vídeo, assista até o final. E depois de assistir, ou antes mesmo de assistir, ou durante o momento que você está assistindo, aperta o dedinho lá no like para promover o vídeo. O like é o que mais promove o vídeo dentro do YouTube. E compartilha com os teus amigos. Se a mensagem é relevante para você, jogue nas suas redes sociais para que outros assistam e outros recebam as bênçãos, né? Eu fico feliz quando eu encontro uma pessoa e diz: olha, alguém me mandou um link do seu canal, rapaz, eu assisti, que coisa maravilhosa. Então o lugar que eu estou gravando aqui é uma mata muito próximo de casa. Temos um riacho aqui, esse riacho é perene, tem duas nascentes aqui atrás, então esse rio não para de correr. Ele fica fraquinho agora como está, por falta de chuva, mas daqui a pouco ele vai encher. Eu não vou poder nem gravar nesse lugar aqui, tenho que gravar aqui mais na ribanceira em cima. Mas é maravilhoso estar aqui, em meio à natureza, esse som natural das aves. Agora nós temos a cigarra, que está anunciando aí um período de chuva. Então é maravilhoso estar aqui. E eu gosto de estar aqui, eu gosto de gravar essas mensagens aqui. E o Espírito Santo tem me trazido a esse lugar. E muitas bênçãos eu tenho recebido de Deus ao gravar essas mensagens para vocês, porque o primeiro beneficiado sou eu mesmo. Eu digo que o primeiro ouvinte, o primeiro assistente das mensagens sou eu. Então eu estou pregando para mim mesmo. Mas é uma alegria muito grande saber que você está aprendendo comigo, né? E Deus seja louvado por isso, e Deus continue abençoando você. Ele continue falando com você e tocando em você,
modificando a tua história e fazendo de você uma bênção aonde você está e aonde você for. Ore comigo. Nosso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, porque nós podemos entrar na Tua presença e buscá-lo de todo o nosso coração. Jesus Cristo disse que se a gente o buscasse, a gente o acharia. Se a gente batesse, as portas seriam abertas. E se a gente insistisse, o Senhor derramaria sobre nós o Espírito Santo. Porque o Senhor está ansioso de nos encher do Espírito Santo. Portanto, Pai, precisamos de Ti. Precisamos desesperadamente e encarecidamente do Espírito Santo. Sem Ele, a nossa vida cristã é vazia. Sem Ele, nossa vida cristã não tem valor, não tem sentido, não tem graça. Somos cristãos casca de ovo ou latas vazias num dia de chuva. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e ajude-nos a abrir o coração à influência, ao toque especial do Espírito Santo. Ajude-nos, ó Deus, a ter os olhos esclarecidos e iluminados pela glória do Espírito Santo, para que a gente entenda e a gente viva verdadeiramente uma experiência real contigo. Nada somos sem Ti, Pai. E nada podemos fazer sem Ti. E pior ainda, Senhor, muitas vezes nós tentamos viver sem Ti. Tentamos achar a solução dos nossos problemas sem o Senhor. Fugimos de Ti, negamos, rejeitamos, e aí vivemos fracassados, arruinados, tristes, infelizes, porque não dependemos e não buscamos o colírio do céu, que é o Espírito Santo. Por favor, Senhor, converta o nosso coração e purifica-nos de todo mal. Perdoe a nossa rebelião, perdoe os nossos pecados, perdoe-nos, Senhor, quando muitas vezes exaltamos tanto o nosso eu, esse coração egoísta, que nós até negamos a existência do próprio Deus, ou a dependência dele. Tenha misericórdia de nós, apague as nossas transgressões, perdoe os nossos pecados e dá-nos a alegria de ouvir a Tua voz nessa hora. E, Senhor, se possível, sare as nossas enfermidades, cure as nossas doenças, resolva os nossos problemas e abre a janela dos céus para nos abençoar com todas as bênçãos necessárias para a nossa vida cotidiana. Nós oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu falei na mensagem de ontem que eu ia tocar um pouquinho hoje nesse tema aí de Daniel, capítulo 4. Você será molhado no orvalho do céu. E eu falei que o orvalho aqui é símbolo do Espírito Santo, não é? Então nós vamos hoje falar do Espírito Santo no livro de Daniel. Daniel capítulo 4. A profecia previa que Nabucodonosor seria cortado do meio dos homens. Iria passar uma experiência solitária. Existe uma diferença, tá, entre sozinho e solitário, ou entre sozinho e solidão. Todos nós precisamos de momento a sós com Deus. Isso você e eu precisamos. Agora, a gente tem que entender que a gente não é uma pessoa solitária. Porque a gente, na verdade, quando a gente se coloca a sós com Deus, esse momento de solitude, em que você busca uma experiência pessoal com Deus, eu já comecei falando disso no capítulo 4, né? Um Deus pessoal que quer ter um relacionamento pessoal com você. Mateus capítulo 6, Jesus Cristo diz que é para a gente entrar no quarto, fechar a porta e orar em segredo, orar em secreto. Ou seja, Isaías também fala, né, para a gente entrar na caverna e ficar a sós com Deus.
E isso aí é solitude, não é solidão. Quando você se dispõe a se esvaziar, a sair do eu, então você permite, você abre o coração para viver uma experiência pessoal maravilhosa com Deus. Aqui diz que Nabucodonosor seria cortado dentre os homens e ele passaria por um momento de 7 anos vivendo uma experiência diferente. Aqui diz que ele vai viver como animal, vai comer como animal, vai ter coração e pensamento de animal, vai comer capim como boi, vai comer erva como os animais da terra. Mas a mensagem aqui, que eu acho que Deus quer falar comigo, que Deus quer falar com você, é esse orvalho. Porque Nabucodonosor, na verdade, está sendo esvaziado. Lembra da mensagem de ontem, não é? Se você não assistiu, por favor, pare o vídeo agora e assista a mensagem de ontem para você entender essa mensagem. Primeiro, Deus tem que esvaziar você. Deus tem que tirar da tua vida aquilo que está te levando para longe dele, que está fazendo de você o seu próprio Deus, que está fazendo você viver uma vida de pecado, achando que está tudo mil maravilhas. A tua religião é como uma casca de ovo, né? Não serve para nada. Alguns têm feito farinha da casca de ovo, né? Outros têm feito aí misturado com aveia, misturado. Meu irmão, Deus quer que você viva uma experiência diferente. Mas vamos ler o texto. Vamos ler o versículo 15, versículo 25 e o versículo 34. Observe. Versículo 15 diz assim: seja ela a cepa, né, com as suas raízes, mas a cepa com as suas raízes, deixai na terra, atada em cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada com o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, versículo 16, né? Mas agora vamos para o verso 25. Você será expulso dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas com os bois, e você será molhado com o orvalho do céu. Versículo 34. Versículo 33, desculpa. Versículo 33 diz: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva com os bois. Seu corpo foi molhado no orvalho do céu. Observe, eu vou só ler o versículo 34, porque o versículo 34 eu vou explicar amanhã. Tá bem? Agora, o versículo 34 começa dizendo: no fim daqueles dias, no fim dos 7 anos, diz aí o versículo, ó, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para onde? Para Daniel, para Sadraque, para Mesaque, para Abednego, para os sábios da Babilônia. Ele levantou os olhos para os ídolos da Babilônia. Ele levantou os olhos para a glória do seu reino, para as conquistas dele. Não, ele levantou os olhos para o céu. Mas essa mensagem é para amanhã. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o orvalho do céu. Porque, meu irmão, minha irmã, eu e você, na nossa vida cristã, se a gente não for molhado no orvalho do céu, ai, que vida triste a gente leva sem o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo disse aos discípulos que eles precisariam do Espírito Santo se quisessem ser vitoriosos,
ele estava falando de uma coisa não apenas essencial, mas necessária. Quando Jesus Cristo estava na casa de Marta, Marta estava preocupada com fazer comida, com fazer um banquete especial para Jesus Cristo, oferecer uma boa hospitalidade para Jesus Cristo. E aí ela reclama com Jesus Cristo. E ao reclamar com Jesus Cristo, ela diz: Senhor, eu estou trabalhando sozinha, eu estou te servindo da melhor forma possível, estou fazendo de tudo para você ser feliz, para você se sentir agradável na minha casa, para você se sentir bem recebido na minha casa. E Jesus Cristo disse para ela: Marta, tudo que você está fazendo é inútil. Agora Maria, ela reclamou de Maria, ela disse: Maria está aí sentada ouvindo a palavra. Está aí sentada ouvindo o teu sermão, aprendendo do teu sermão. Ela está aí bebendo do teu sermão, comendo da tua palavra. E aí Jesus Cristo disse: Marta, as tuas preocupações, a tua ansiedade, os teus afazeres, está tirando de você o privilégio da comunhão comigo. Maria, não é que ela está certa em relação ao que você está dizendo. Você está certa. Maria deveria estar ajudando você. Agora, o mais importante, Marta, o mais importante, o mais necessário, o que é? É a vida eterna, é a salvação, é o céu ou os afazeres? O que é mais importante? É uma igreja cheia de pessoas, com um bom pregador, com flores, boa música, ou pessoas convertidas, transformadas pela graça e misericórdia de Deus na atuação plena do Espírito Santo? O que é mais importante? Às vezes a gente fica feliz quando a gente vai à igreja e a igreja está cheia. Mas e a qualidade do adorador? E aí Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, não é? O mais importante é a verdadeira adoração. Assista os 2 temas do capítulo 3. A verdadeira adoração. Deus deseja que você tenha uma adoração perfeita. Deus desejava, e se você ler o capítulo 4 de Daniel, você vai perceber uma coisa. No capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a gente vai ver Nabucodonosor dizendo de Deus. Ele é o Deus de Daniel, ele é o Deus de Sadraque, ele é o Deus de Mesaque, ele é o Deus de Abednego. A gente encontra Nabucodonosor recorrendo aos sábios. A gente encontra Nabucodonosor buscando orientação de Daniel. Então, muitas vezes, a gente está prendendo a nossa fé aos outros. A experiência do capítulo 4 de Daniel nos mostra uma coisa relevante para a vida cristã. A fé que Daniel apresenta, a experiência, o testemunho de Daniel e seus companheiros, de Daniel e seus amigos, não eram suficientes para uma mudança no coração de Nabucodonosor. Nabucodonosor precisava, ele sozinho, passar por uma experiência com Deus, um aprendizado com Deus. Isso, meu irmão, minha irmã, chama-se comunhão diária com Deus. E observe aqui que Deus profere uma profecia de 7 anos. 7 anos para Nabucodonosor ser encharcado no orvalho do céu. E agora no versículo 34, ele olha para o céu. No capítulo 4, nós não encontramos Nabucodonosor dizendo o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Abednego, o Deus de Mesaque. Ele vai ter a sua própria experiência com Deus. E isso só é possível, meus irmãos, se você e eu for molhado, encharcado pelo orvalho do céu.
João capítulo 20, versículo 13, Jesus Cristo teve que derramar ou soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos para que eles pudessem ser verdadeiramente convertidos, transformados para serem instrumentos de Deus e para glorificarem a Deus. Leia comigo Deuteronômio capítulo 33. Deus, Ele promete para você, Ele promete para mim nos molhar com o orvalho do céu. Agora, algumas pessoas dizem assim, mas Nabucodonosor, ele foi forçado por Deus. Deus não força a ninguém. A maior necessidade do cristão moderno, e observe que eu estou falando a palavra cristão. Eu vi até no Facebook ontem, né, alguém dizendo que o pessoal da igreja católica estão adorando não sei o que. Então, pode um cristão... Gente, catolicismo, protestantismo são cristãos. Todos são cristãos. O protestantismo prega que você não precisa de imagens para adorar a Deus. O catolicismo, embora creia em Jesus Cristo, creia na Virgem Maria, creia nos santos apóstolos, eles usam essas relíquias, essas imagens, para incrementar, né, a sua adoração. Mas são cristãos. E existem muitos católicos sinceros por aí que servem a Deus de todo o coração. Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 10, que Deus tem gente em todos os apriscos. Deus tem o seu aprisco na terra. Deus só tem uma igreja na terra. Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 14 apresenta uma igreja só. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, está escrito que Deus tem uma igreja, é coluna e baluarte da verdade. Mas o aprisco de Deus, os apriscos, em todos os apriscos, Deus tem um povo salvo. Renivaldo, mas eles não guardam os mandamentos de Deus, eles não fazem a vontade. Observe aqui Nabucodonosor. Nabucodonosor não é judeu. Nabucodonosor não é circuncidado. Nabucodonosor não tem nenhuma aliança com Deus. Mas Deus ama Nabucodonosor. Porque a eleição da graça é para todos. A eleição da graça é para todo aquele que crê. A eleição da graça é para todo aquele que aceita Jesus Cristo. A eleição da graça é para todos que buscam a Deus de todo o coração. É para todo aquele que entrega a sua vida nas mãos de Deus e se arrepende dos seus pecados e se converte das suas maldades e tem prazer em servir a Deus e praticar a sua palavra. Jesus Cristo disse, quando Maria e os irmãos de Jesus Cristo foi prendê-lo, ele disse, minha mãe e meus irmãos são todo aquele que faz a vontade de meu Pai que mora no céu. Então, antes de você sair condenando as igrejas por aí, condenando as pessoas, observe a experiência do capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor era um homem cheio de idolatria e Deus vai trabalhar no coração de Nabucodonosor. Mas uma coisa que a gente precisa entender claramente, Deus é o Deus do livre-arbítrio. Então Deus vai convidar Nabucodonosor para uma experiência e Deus vai dar tempo a Nabucodonosor para pensar se aceita ou não passar pela experiência. Ou se ele vai aprender sem errar. 1 ano Deus deu a Nabucodonosor para refletir sobre os seus caminhos e ver que seus caminhos eram caminhos de morte, caminhos de maldade, caminhos de autoaceitação, de auto-ufanação, de orgulho, de vaidade. Então Deus deu tempo para ele. Daniel disse para ele, no capítulo 4 aí, Daniel disse para ele, você pode evitar o castigo.
Você pode evitar a disciplina, você pode evitar tudo isso aí. Se você tão somente aceitar a palavra de Deus. Toda profecia é condicional. Observe, toda profecia em relação a isso é condicional. Deus disse para Israel, se vocês me obedecerem, não castigarei vocês, nenhuma praga virá sobre vocês. Agora, se vocês não me obedecerem, virão pragas, virão problemas, virão castigos sobre vocês. Condicional. E aqui em Deuteronômio, capítulo 33, Deus diz que está disposto a abençoar seus filhos, está disposto a cuidar dos seus filhos, está disposto a amar e salvar seus filhos. E aí no versículo 28 ele diz, olha, versículo 28, Israel habitará seguro pela obediência. Não esqueça, capítulo 28 e 29, Deus profere as bênçãos pela obediência e capítulo 29 ele profere as maldições pela desobediência. E agora no capítulo 30, quando ele tenta explicar o motivo das bênçãos e o motivo do castigo, ele diz, Israel habitará seguro. A fonte de Jacó habitará só, numa terra de cereal e de vinho. E do céu, eles serão molhados pelo orvalho do céu. Ou seja, os céus destilarão orvalho sobre eles. Deus quer abençoar você com o orvalho do céu. Deus quer abençoar você com o orvalho do céu. Deus quer abençoar você com o Espírito Santo. Deus quer tocar a tua vida espiritual para que ela seja uma bênção. Você precisa do orvalho do céu. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, observa, nossos cultos são vazios. A gente chega na igreja vazio e volta seco, porque falta o orvalho. Sem o Espírito Santo, eu disse na mensagem antes, né? Mensagem anterior, que tem dia que você não quer orar, tem dia que você não tem vontade de ler a Bíblia. Sem o Espírito Santo, meu irmão, a palavra de Deus é vazia. Ela não tem sentido para você, ela não fala com você, ela não toca em você. Então você acha enfadonho ler a Bíblia. Você é um tipo de cristão que tem dificuldade de ler a Bíblia, tem sono quando lê a Bíblia. Então, meu irmão, por favor, peça a misericórdia de Deus e busque o Espírito Santo, porque está faltando o Espírito Santo. Se você não tem alegria na palavra, se você não tem fome da palavra, se você não tem sede da palavra, então o Espírito Santo não está agindo na tua vida. O orvalho do céu não está caindo sobre você. O Espírito Santo quer fazer mudança. Lembra da mensagem de ontem, né? O Espírito Santo quer mudar você, quer converter você, quer transformar você. E Deus quer disciplinar você. Mas sem o Espírito Santo, minha oração parece não passar do teto. Se eu fico mais de 2 minutos ajoelhado, isso já começa a me incomodar. Se ajoelhar para quê? Então, quando o pregador, quando as pessoas na igreja pedem para você se ajoelhar, você fica em pé, porque você não tem prazer na oração. Os cultos da igreja são vazios, são sem significado. Você vai à igreja é por tradição, é por costume, porque você não consegue ficar sem ir. Mas nada muda na tua vida sem o Espírito Santo. Imagine se Nabucodonosor não aceita o convite de Deus para essa experiência. Ele poderia ter aprendido de Deus de forma sem passar pela experiência, é verdade. Ele teria que buscar outra forma de conhecer e experimentar a Deus. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso amanhã. Experimentar a Deus, experienciar, viver com Deus, andar com Deus, usufruir, imergir-se em Deus.
Hoje fala muito em imersão, né? Você tem que imergir no próprio eu. Cuidado com isso. Pare com essas teorias de imersão, porque a verdadeira imersão é você conhecer um Deus que ama você, que se preocupa com você, e está tão interessado em cuidar de você. Mas ele não força a barra. Observe que para Israel Deus disse, olha, eu tenho muitas bênçãos para você, você pode ser encharcado no orvalho, eu vou destilar orvalho do céu para você. Essa é a promessa de Deus para nós. Agora, Isaías capítulo 1, Deus diz o seguinte, Isaías capítulo 1, então, observe, eu estou dizendo para você, Deus não trabalha com esse negócio de coação, Deus não coage ninguém, Deus não força você a servi-lo, não. Lembra de ontem, né? Deus quer o seu coração, dá-me o teu coração. É você que tem que abrir o coração, é você que tem que querer. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz, né? Leia comigo, Isaías 1, 18. Isaías 1, 18 e 19. Observe. Venha para mim. Vamos discutir. Venha, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a limpa lã. Agora é se você quiser. Versículo 19. Você quer? Deus quer fazer uma mudança radical na tua vida e Ele ainda se propõe a dar o Espírito Santo como orvalho para molhar você, para encharcar você, para modificar você, para amolecer teu coração. Agora é se você quiser. Joel capítulo 2, versículo 28, Deus faz outra promessa. Joel 2, 28, diz assim, olha. Depois disso, derramarei sobre todos o Espírito Santo. Joel 2, 28. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O capítulo 2 de Joel, ele começa com 3 convites de Deus. Versículos 12 a 15. Né? Primeiro ele diz, versículo 12, né? Ainda assim, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Segundo, rasgai o vosso coração. E terceiro, ele diz, congregai o povo, santificai a congregação. Então veja, converter, rasgar o coração, né? A gente viu na mensagem de ontem que Deus queria esvaziar o coração de Nabucodonosor, mudar o coração de Nabucodonosor. E então aí, no versículo 15, ele fala da santificação. A igreja lá de Laodiceia, lembra da igreja de ontem, né? Aquela igreja abastada, rica, a igreja que não precisa de mais nada. Deus disse dessa igreja que é pobre, cega, nua. Mas essa igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus quer converter essa igreja, Deus quer purificar essa igreja, Deus quer transformar essa igreja, Deus quer iluminar o mundo com a glória do Evangelho através dessa igreja. E eu disse, veja, Deus tem uma igreja na terra. Apriscos, mas Deus tem gente em todos os apriscos. Antes de você sair por aí condenando as outras pessoas, observe, Jesus Cristo disse em João 10, 10, existem muitas ovelhas que não estão no verdadeiro aprisco. Elas estão nos outros apriscos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, Deus diz, sai dela, povo meu. E no livro de João, capítulo 7, Jesus Cristo diz que haverá só um rebanho. Então a gente precisa perceber que Deus quer fazer mudança, mas Ele não é arbitrário. Deus não é arbitrário, não é? Ele é se você quiser. Isaías capítulo 1, a gente vê que Deus diz assim, venha para mim, venha, vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a limpa lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a limpa lã. Mas é se você quiser. Deus é o Deus do livre-arbítrio.
Agora, a gente percebe na mensagem de Daniel, meu irmão, minha irmã, capítulo 4, que o que modifica Nabucodonosor, o que muda Nabucodonosor, não é o fato dele comer capim como boi, não é o fato de ele viver como animal, ter coração de animal, ter pensamento de animal, ter desejos de animal. O que vai modificar Nabucodonosor, diz o texto, é que ele será molhado no orvalho do céu. Ele será molhado no orvalho do céu. E diz o texto, versículo 33, e ele foi molhado no orvalho do céu. Deuteronômio capítulo 33, versículo 28, é muito claro isso, meus irmãos. Deus tem bênçãos para nós. Capítulo 28, capítulo 29, Deus fala das bênçãos e maldições. As bênçãos pela obediência, as maldições pela desobediência. Deus vai castigar, Deus vai repreender, Deus vai disciplinar. Hebreus capítulo 12 diz que tudo isso ele faz, versículo 7, porque ele nos ama. Deus só corrige, Deus só castiga você porque ele te ama. Agora o castigo de Deus é com misericórdia. Agora Deus sabe que eu e você estamos vivendo essa religião de fachada, essa religião de mentira, essa religião de engodo que não se satisfaz. Você vai para a igreja vazio e volta seco. A mensagem não fala com você, você não é tocado pelo Espírito Santo porque falta o orvalho na tua vida. Você não tem sido encharcado no orvalho do céu. Falta comunhão diária com Deus. Nabucodonosor precisava de um momento a sós com Deus para que ele aprendesse a ter sua própria experiência com Deus e não depender da fé de Daniel, da fé de Sadraque, da fé de Abednego, da fé de Mesaque. Ele precisava desenvolver sua própria fé. Ele precisava ter o seu próprio momento a sós com Deus para ele, Nabucodonosor, saber quem é Deus. E saber o que Deus pode fazer na vida de um filho que se coloca em suas mãos. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por dor, se você está passando por lágrimas, se a sua vida tem sido um verdadeiro deserto, peça para que o orvalho do céu caia sobre você. Eu e você estamos precisando do orvalho do céu. A religião moderna está vivendo um momento de apostasia, vazio, insignificância. Por quê? Porque falta o orvalho do céu. E quando falta o orvalho do céu, meu irmão, quando falta o orvalho do céu, minha irmã, eu e você, se não temos o orvalho do céu, vamos viver esse vazio da religião. Você vai para a igreja, mas a igreja não está em você. Você até pode frequentar todos os cultos da igreja, mas isso não tem feito nenhuma diferença na tua vida. O teu coração continua vazio de Deus. Nabucodonosor encheu o mundo inteiro com a sua árvore, mas o seu coração estava vazio, vazio de Deus. A gente não, quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente não tem prazer nenhum em uma vigília. Fazer vigília para quê? Para que passar uma noite orando, jejuando? Para quê? Você não tem prazer em nada disso. As suas orações parecem não passar do teto. Quando você não tem o Espírito Santo, meu irmão, você vai pegar a sua Bíblia e você vai dormir sobre ela. Você acha a leitura enfadonha, cansativa, insignificante, sem sentido, não sei, essas histórias do Novo Testamento, do Velho Testamento, sei lá, eu não entendo nada. Meu irmão, sem o Espírito Santo, o seu coração continua vazio, sem gratidão. Você vive uma vida de murmuração, de reclamação.
Você tem prazer na crítica, você tem prazer na fofoca, mas você não tem prazer na consagração. Você não tem prazer na leitura da palavra, na música, você não tem prazer no louvor, você não tem prazer em nada. Sabe por que muitas pessoas hoje vivem de eventos na igreja? Tem que ter eventos na igreja, porque senão minha fé não se desenvolve. Tua fé não se desenvolve por eventos, meu irmão. Nabucodonosor não foi convertido pelo capim. Ele não foi convertido pela grama que ele comeu como boi. Ele foi convertido pelo orvalho. Eu e você precisamos do orvalho. Eu quero ler o último texto de hoje. Isaías, capítulo 59. Isaías 59, leia comigo. Oh, meu irmão, Deus quer fazer maravilhas na tua vida, Deus quer mudar teu coração. Versículo 19, versículo 20, diz assim, olha. E temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente. Pois virá sobre eles a torrente impetuosa do Senhor, o Espírito Santo. E virá o Redentor. Versículo 20, o Redentor virá a Sião, e os de Jacó serão convertidos ao Senhor. Quem é que converteu Nabucodonosor? Quem mudou o coração de Nabucodonosor? Foi o orvalho, meu irmão. Você pode estar vivendo na igreja, mas você não tem percebido como Deus quer mudar teu coração. Você não tem visto mudança nenhuma em você, e você não tem apreciado. Você não tem glorificado a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, porque você não tem visto a mão de Deus tocando em você, falando com você. As preocupações, a ansiedade, a vaidade, o pecado tem sufocado tanto o teu coração que você nem percebe o momento que você está vivendo. Você está com umas virgens loucas, sem saber que hora você está vivendo. Sua lâmpada está vazia. Você precisa do orvalho, meu irmão. Você precisa do orvalho, minha irmã. Amigos e amigas, nós precisamos do orvalho. A maior necessidade da gente é do orvalho. E Deus quer tocar a gente com o orvalho do céu. Leia novamente depois, sozinho, Deuteronômio 33, versículo 28. Porque Deus tem uma bênção para você. Ele quer destilar o orvalho do céu para você. E é isso que vai modificar a tua história. É isso que vai modificar teu cristianismo vazio, destituído de alegria, destituído de prazer, destituído de satisfação. Querido Deus, precisamos desesperadamente do Senhor, porque a nossa vida tem sido vazia. Como o Senhor convidou em Joel para a gente se converter. Como a gente pode se converter sem o Espírito Santo, Senhor? Vimos na mensagem de ontem que Ele tem que vir para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem que vir para modificar a nossa história, modificar a nossa vida. Mas como, Senhor? Ajude-nos então a rasgar esse eu, a rasgar esse coração e entregar o coração inteiramente ao Senhor, porque o Senhor convida a gente. Dá-me, filho meu, teu coração. Ajude-nos hoje a entregar o coração plenamente ao Senhor. Entra na nossa vida plenamente, Pai, e modifica a nossa história. E se doer, Senhor, por favor, nos ajude a suportar. Que o teu amor e a tua graça preencha plenamente a nossa vida. Seja o anestésico da nossa vida para a gente suportar a disciplina do Senhor. Porque nós queremos viver como verdadeiros filhos, obedientes e amáveis diante do Senhor. Dá-nos a tua bênção agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém.